Regra do TSE que tira candidatos das recomendações. Estados Unidos falam em censura e críticos dizem que quebra a isonomia. O X anunciou a mudança na sexta, dia 14, e ela passou a valer no domingo, ontem, dia 16, com o código publicado e 651 contas na lista. Marcel Van Hatten resumiu assim, abre aspas, você só está lendo esse tweet porque já me segue. Para Ruschel, a regra desligou o alcance gratuito e manteve o pago. Não cria igualdade, congela a que já existe, porque ninguém segue quem nunca viu. Dos Estados Unidos, a subsecretária de Estado, Sarah Rogers, já chamou o caso de censura imposta pelo Brasil. Se o conteúdo só chega a quem já segue ou a quem paga, consta, quem que ganha com essa regra? Claramente a esquerda, porque as redes sociais são o habitat natural da direita. A direita acabou, por necessidade, muitas vezes, e por um movimento orgânico, acabou dominando, né, as redes sociais, até porque a grande imprensa é toda ela com um viés de esquerda. Né? E isso eu concordo com o deputado Marcel Van Hatten, obviamente censura. Quer dizer, você precisa ter um mercado livre de ideias numa eleição. O eleitor, que nesse caso é o consumidor, né, ele precisa ter acesso aos diferentes produtos. A melhor forma de fazê-lo é garantir liberdade para você se apresentar, mostrar suas ideias, seu programa, sua visão de mundo, e aí, teoricamente, os eleitores vão estar mais preparados para tomar uma decisão embasada, racional em quem votar. Né? Então, você filtrar com o algoritmo imposto de que só vai aparecer as postagens de quem você já segue é querer transformar tudo numa câmara de eco. Quer dizer, ninguém mais consegue falar fora da bolha. Isso beneficia os que já são muito grandes, né, e já têm um público cativo suficiente para eleger essas figuras, né, e a turma da esquerda, porque, obviamente, quem domina mais essa arte nas redes sociais é a turma mais conservadora. Então, eu acho absurda a decisão, muito equivocada mesmo, né? E, de novo, você tem ali essa coisa de abuso de poder econômico, abuso de poder político, mas cria-se uma região mais cinzenta, mais subjetiva, que dá justificativa perfeita para um TSE da vida ir lá e começar a perseguir candidatos mais à direita. Né? Eu acho péssimo, Emelinho, péssimo. Muito bem, muito bem. E você, Gustavo, qual a sua opinião? Pois é, eu estava lendo agora há pouco uma declaração da ministra Carmen Lúcia, né? É o fantástico mundo de Carmen Lúcia, né? Dizendo que a liberdade de expressão no Brasil não está em questão, que ela está plenamente assegurada. E a gente tem visto que não, né? A gente tem visto as ações e perseguições contra jornalistas, e aí até a imprensa começa a despertar para isso, né? Aliás, um monstro que eles mesmos ajudaram a criar, estão vendo se voltar contra eles. E agora mais um caso, né? A grande tara da esquerda nos últimos anos tem sido, de alguma maneira, conseguir restringir o alcance das redes sociais, pelo exato motivo que o Consta falou. As redes sociais, justamente por terem esse caráter orgânico, ou seja, ela não pode ser controlada, então a esquerda nunca conseguiu dominar a narrativa nesse ambiente. Enquanto era a imprensa tradicional que detinha, né, aquela hegemonia, ou a teoria do agendamento, né, ela agendava a sociedade, era muito fácil pautar as pessoas, pautar o debate público. A partir do momento que surgem as redes sociais e todo mundo começa a participar dessa arena, perde-se esse controle. Então, a tentativa deles retomar esse controle da narrativa é o que move a esquerda nos últimos anos, entre outras coisas, né? Claro, o que move a esquerda é o dinheiro, mas a tentativa de censurar, de silenciar o outro lado. E é por isso que a Carmen Lúcia, que está, graças a Deus, já se aposentando, mas lembrando que ainda em 2022, ela usou uma célebre frase, né? Um pouco inconstitucional, mas é só dessa vez. Parece que não era só daquela vez, né? Parece que as coisas continuam, esse se tornou um modus operandi do judiciário brasileiro, mas sempre com um lado, né? Sempre mirando um lado da equação. É sempre a direita que sai prejudicada nessa história.
uma pena que no Brasil a gente acabe tendo que acatar esse tipo de situação e o mundo inteiro fica olhando para cá e vendo que sim, a gente está se tornando cada vez mais um regime de exceção, ainda que tenha escrito na placa democracia, que aliás, todo regime totalitário acaba se chamando de democrático em algum momento. É isso aí. Financial Times diz que os Estados Unidos voltaram a discutir sanções contra Moraes. Não há nada oficial, é reportagem do jornal britânico, citando fontes. Moraes já foi alvo da lei Magnitsky em julho do ano passado, e pelo julgamento que levou Jair Bolsonaro à prisão. Saiu da lista em dezembro. O que teria reacendido a discussão é o caso do jornalista. A busca contra ele em março, e agora a operação contra o ex-secretário, apontado como sua fonte. Consta, depois de tantas decisões do STF contestadas, qual seria a gota d'água para a sanção voltar? O Financial Times menciona esse caso do Maranhão, que realmente é mais um caso escandaloso, e como o Gustavo lembrou muito bem, até a turma da imprensa tradicional, que é cúmplice do que vem acontecendo, né, alimentou o monstro, está agora essa turma assustada. Né? Então, esse caso, segundo o Financial Times, seria aí o fator de inflexão. A gente sabe que, no fundo, uma Magnitsky não é apenas uma decisão técnica, ela é uma decisão política. Né? Então, o Trump tinha colocado a Magnitsky, retirou 6 meses depois, porque tudo leva a crer que estava ali negociando com Lula, de forma pragmática, algumas coisas do interesse dos Estados Unidos. Né? A questão das terras raras, das big techs, de combater organizações criminosas na parte financeira e por aí vai. O Lula, conforme nós antecipamos aqui, não precisa ter bola de cristal para imaginar isso, ele é um bravateiro e não entregou nada do que ele prometeu, provavelmente, ao Trump. Então o Trump está cansado, está vendo o Lula escalar a retórica e jogar o Brasil cada vez mais no eixo do mal, né? Virar uma província chinesa, e está cansado, né? Então isso seria uma volta de... uma maneira de voltar, né? de reagir e começar a apertar mais o Lula para valer. Né? Porque tudo, aparentemente, também passou ali pelo Lula, convencendo o Trump nessa troca de favores para tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Para quê? Provavelmente para ter o Alexandre de Moraes nas mãos, ou satisfeito, né? Devedor de favores ao Lula. Tanto é que o Alexandre de Moraes está se aproximando do Lula, ou tentando. Inclusive, essa questão no Maranhão visa, pela 4ª vez, a proteger de alguma forma o Flávio Dino, que é o cara do Lula, um dos caras do Lula lá dentro do STF. Né? Então, não é muito difícil, não é preciso ser um Sherlock Holmes para imaginar mais ou menos o que está acontecendo aqui. Se ele voltar com a Magnitsky, é óbvio que é boa notícia sempre, imaginar o Alexandre de Moraes tendo pelo menos algum sufoco aí, né? Mas, como você mesmo disse no enunciado aí, Emilinho, ele ficou 6 meses, de julho a dezembro, com a Magnitsky na cabeça. Ele recuou em relação às decisões arbitrárias? Não. A vida dele virou um inferno? Aparentemente, não. Ele pode ter ficado mais arisco, mais nervoso, deu aquele dedo do meio lá no jogo do Corinthians, mas a verdade é que ele continuou frequentando o Clube do Pinheiro, restaurante, sempre tem um jeito de pagar, né? Ainda mais quem tem uma esposa que fechou contrato de 129 milhões com o banqueiro fraudulento. Então, ele não vai ficar na pindaíba. Ele não vai sair do STF por conta disso. Já testamos essa receita antes. Então, me dói reconhecer isso. Eu sou um dos alvos diretos do Alexandre de Moraes. Estou até hoje sem meu passaporte, sem poder ir para o Brasil, né? Mas o Alexandre de Moraes se mostrou mais resiliente do que nós gostaríamos. Então, tomara que volte a Magnitsky, mas vai mudar para valer alguma coisa no Brasil? Infelizmente, eu acho que não. Vamos ver se eu consigo ouvir o Gustavo Lopes. Interromper. Não, o Consta foi, como sempre, preciso, né? Se voltar, eventualmente, a Magnitsky sobre o ministro Alexandre, tem um caráter muito mais simbólico do que prático, né? Na prática, a gente viu que não mudou quase nada para ele, né?
ele seguiu mandando e desmandando, e a vida dele, obviamente, né, como bem disse o Consta, o cara tem a família é milionária, né, não vai fazer falta ali não usar o cartão do Banco do Brasil alguns meses, não vai fazer falta alguma, até porque ele tem muitos amigos também que podem ajudar. Agora, talvez nessa de mostrar um simbolismo, né, de mostrar uma ação, de sinalizar, olha, a gente está de olho, a gente achou que poderia, né, conversar, negociar, viu que não dá, e vamos voltar à carga. Se esse for um primeiro passo de outros passos, bom, tomara que venha mesmo. A gente precisa de toda ajuda aqui, e isso não se confunde com interferência, porque as razões pelas quais os Estados Unidos estão impondo ou eventualmente vão voltar a impor a Magnitsky é muito clara, são muito claras as razões. Então, assim, não tem absolutamente nada a ver com interferência, mas sim tem um caráter simbólico de sinalizar, olha, tu tá passando, aliás, já faz tempo, né? Tá passando do ponto, tu tá desrespeitando as regras democráticas, tu tá desrespeitando inclusive os direitos humanos, que foi uma das alegações iniciais lá na primeira vez que implantaram a Magnitsky aqui. Então vamos ver. De novo, como bem falou o Consta, não tem o condão de mudar a realidade, mas talvez seja uma sinalização de que vem algo mais por aí. Vamos esperar para ver.